Bom, eu gosto de receber perguntas de preferências inteligentes. A pergunta faz com que nós expandamos nossos horizontes, nos faz saber mais. E a pergunta que me fizeram foi: o que era o cinturão de Van Halen? Afinal, há muitos malucos que dizem que essa é a grande prova que o homem não foi à Lua, pois o cinturão de Van Halen mataria todos os astronautas. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Afinal, o que temos de verdade nisso? Sim, o cinturão de Van Halen existe. Ele foi descoberto por James Van Allen em 1958, através de experimentos com equipamentos que ele colocou no primeiro satélite norte-americano, o Explorer 1, cujo vídeo sobre informações eu traduzi direto do site da NASA e estará aqui na descrição do link. É muito legal, um vídeo curto e você saberá um bocado sobre esse Explorer 1. Bom, esses experimentos visavam estudar os efeitos de raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas de alta energia e emanações eletromagnéticas que vêm do Sol. O universo está lotado deles. E será que isso é o suficiente para fritar equipamentos e mandar o ser humano para a vala? Até seria, se não existisse uma coisa chamada ciência. Da mesma forma, você mergulhar a 2 km de profundidade no mar não seria muito legal se você não tiver equipamento. Mas não só nós conseguimos mergulhar, e nós conseguimos chegar ao fundo das Fossas da Marianas, que tem mais de 15 mil metros. Isso mesmo, 15 km de uma imensa pressão de água sobre o seu quengo não é algo muito legal. Você não gostaria disso, mas conseguimos fazer isso e até o diretor James Cameron conseguiu ir lá e voltar em segurança. Ciência serve para isso. E ciência nos serve para saber mais. E que tal sabermos um pouco mais? Afinal, o que diabos é esse cinturão de Van Halen? Bom, os experimentos mostraram que há vários anéis envolvendo a Terra. E esses diversos anéis têm densidades diferentes. Ou seja, esse cinturão de Van Halen, ele é mais espesso, mais grosso, mais denso na região do Equador do que nos polos. E ele é causado basicamente por vários fatores. E um deles é a nossa magnetosfera. A magnetosfera é uma grande camada, como se fosse um ímã. Campos eletromagnéticos formado pela própria Terra, no seu interior ferroso, que fica girando, 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 e isso faz com que apareça campos magnéticos. Esses campos magnéticos repelem outros campos magnéticos, como, por exemplo, prótons de alta energia que são emanados pelo Sol. Esses prótons, juntamente com outras emanações eletromagnéticas, ricocheteiam nessa primeira camada e desviam em direção aos polos. E é por isso que nós vemos as chamadas auroras, tanto a aurora boreal quanto a aurora austral. A aurora boreal é aquela aurora que aparece no norte, nas regiões mais próximas ao Polo Norte. E a aurora austral está no hemisfério sul. Mas o que isso significa? Significa que nós temos partículas ricocheteando ali. Por isso, nós entendemos que esse cinturão de Van Halen é mais espesso nas regiões equatoriais. A primeira seção do cinturão de Van Halen tem entre 1.000 e 5.000 quilômetros e ele é basicamente a parte mais espessa. Ali, os raios cósmicos se colidem com os átomos dos gases que estão da atmosfera, gerando prótons de alta energia e núcleos de hélio. Os núcleos de hélio são o que nós chamamos de partículas alfa. E sabe o que é bom para partículas alfa? Para bloquear? Uma folha de papel. Uma folha de papel é o suficiente. Mas pelo menos nessa primeira camada. Nós temos a segunda parte, que fica entre 15.000 e 25.000 quilômetros. E são não só partículas alfas, como também elétrons altamente carregados de energia. Isso já não é muito legal para os equipamentos e para seres humanos. Se você ficasse lá flutuando lá no meio daquela grande vastidão, dando um tchauzinho para a Terra e olhando as estrelas.
Mas não era isso que os astronautas foram fazer? Eles não foram dar voltinhas para ver como é que estavam as coisas, dizendo "Ui!". A questão é que as pessoas têm uma compreensão errada de cientistas. Acham que elas descobriram o mundo e os cientistas são um bando de ignorantes que jamais teriam pensado nisso. Essas fanfiquinhas dizem que parece que os cientistas são menos inteligentes que você ou não acessam as mesmas redes sociais que você. A verdade é que antes de você saber disso, os astronautas e cientistas já sabiam há muito tempo antes. Lembre-se, o cinturão de Van Allen foi descoberto em 1958 e o homem só foi à Lua em 69. Apesar das missões Apollo terem começado no ano de 1961. Isso foi fazendo com que a NASA fosse descobrindo e estudando novos métodos para como proteger os seus astronautas. Sendo assim, o que eles precisavam? Eles precisavam de dar um jeito que a nave passasse pelo cinturão de Van Allen da forma mais rápida possível e por uma trajetória que ele passasse pelas camadas mais finas. Então, como é que eles fizeram? Tudo começa com o foguete Saturno V, que tinha 3 estágios. Vamos entender como é que funcionava o Saturno V. Ele tinha a grande missão de tirar o foguete da Terra junto com módulos astronautas, de preferência em segurança. Para isso, ele tinha que ter um poderoso motor para vencer a força da gravidade. E esse poderoso motor tinha que consumir bastante combustível. E esse bastante combustível era quase a massa do foguete todo. Olha o grande problema tecnológico que eles tinham que resolver. Um grande foguete para tirar, com um motor poderoso para tirar o foguete do chão. Só que esse motor teria que consumir grande quantidade de energia sob a forma de combustível. E esse combustível era a maior parte da massa. Mas eles conseguiram. E foi a 9.920 km por hora. E subiu, até uma altura de 58 km. Sim, não parece muito, mas já é grande coisa. Já começa a ficar mais leve. E à medida que vai consumindo combustível, mais leve ele vai ficando. E quanto mais leve, menos energia ele precisa. E como a queima é constante, ele ia acelerando cada vez mais. Quando chegou nessa altura de 58 km, solta-se o primeiro estágio. E aí vem o segundo estágio e começa a queimar rapidamente. Esse estágio sobe até uma altura de 162,5 km a uma velocidade de 25.000 km. Chegando lá em cima, o que nós temos? Órbita. E entra o terceiro estágio, que coloca o módulo do Apollo em órbita. Ele começa a circular a Terra uma vez, 2 vezes, várias vezes. E cada vez que ele vai circulando, ele vai pegando mais velocidade. Até em torno de 28.000 a 30.000 km por hora. Sim, eles estão indo muito rápido. Assim como os satélites e a Estação Internacional hoje. E nessa imensa velocidade, ele se liga de novo e é catapultado. E assim manda todo o módulo para a Lua, percorrendo aquela grande vastidão de quilômetros e chega a uma velocidade de mais de 37.000 km por hora. Faça as contas aí, vejam quanto tempo ele demorou para passar do cinturão de Van Allen. Não demorou nada. Isso sem falar que ele não subiu em linha reta e nem do Equador. Lembre-se, o cinturão de Van Allen ele é mais espesso e concentrado no Equador e não nos polos. A grande matemática Katherine Johnson plotou toda essa trajetória de forma com que os módulos e astronautas passassem pelas menores camadas e de forma mais rápida para ir à Lua sem sofrer danos consideráveis. Estima-se que a energia radiante que eles receberam era em torno de 0,15 rads. Isso não é nada. Sendo assim, a proposição que os astronautas iriam ser fritados nessa altura por causa do cinturão de Van Allen não faz sentido, porque todas as precauções foram tomadas não só por um revestimento próprio para impedir a maior parte das radiações, como o tempo de exposição e a trajetória. Lembre-se, os caras eram gênios, eles estavam desbravando fronteiras, eles se debruçaram no problema muito antes de você.
Você apenas está consultando coisas que são ditas na internet. Eles tiveram que criar o conhecimento. E eles sabiam muito bem a astronomia do que você pensa. Aliás, eles sabiam mais astronomia do que você jamais saberá um dia. Então, não fique espalhando essas besteiras. E se você tiver dúvida, sempre pergunte. Nós estaremos aqui para ajudar a responder essas suas dúvidas. Na internet existem várias fontes. Eu estou colocando até aqui no link da descrição vários links com informações sobre isso. Você poderá saber mais se você quiser saber mais, ao invés de espalhar conspirações malignas. Porque no final das contas, a ida do homem à Lua marcou a nossa vitória da tecnologia. E vários países estavam competindo. Era muito delicioso esperar que um deles desse uma rasteira mostrando o quanto outros estavam mentindo. Foi o caso da União Soviética, que fez de tudo para provar que o homem não foi à Lua, mandando uma sonda junto. E eles confirmaram que sim, o homem pousou à Lua em junho de 1969, num feito jamais feito antes. Nós poderemos voltar lá, mas a nossa meta agora é Marte. Cortes de verba, como sempre acontece, a NASA é o que mais sofre cortes de verba. Nós poderíamos ter avançado muito mais se não tivéssemos uma visão tacanha sobre o que é a ciência. Mas, ainda assim, conseguimos fazer coisas maravilhosas. Então, pegue essas coisas maravilhosas e assimile como conhecimento. Não fique ouvindo canais de conspiração e retardado de gente que mal tem o ensino médio, se tiver. Esse é André, do seu ceticismo.net. Este canal existe para ensinar, para responder dúvidas que façam sentido, que existe para com que você saiba mais. Mas não fique só com essa sabedoria, não fique só com esse conhecimento só para você. Espalhe informação, use suas redes sociais, compartilhe, divida. Se você quiser saber mais, nós temos vídeos toda semana. Assine o canal e não esqueça de marcar aquele sininho mágico para você receber os avisos de quando tivermos novos vídeos. Obrigado por terem assistido.